Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde, você já sabe, falamos todos os dias sobre o nosso Botafogo, nossa paixão. Bom, o assunto dessa manhã não tem jeito, eu estava preparando inclusive um outro vídeo, porque ontem eu não falei sobre Gabriel Barros, não falei sobre Douglas Borges, né? Se eu fizesse esse vídeo agora, eu já teria perdido o timing, porque ontem acabou sendo meu aniversário, então ontem eu não fiz vídeos. Mas então vou passar rapidinho aqui para vocês sobre Douglas Borges renovando com o Botafogo, notícia do Thiago Franklin, né? Renovando por mais uma temporada. E o Gabriel Barros, o Botafogo está fechando realmente a contratação do ponta-direita para o time B, a princípio, Gabriel Barros por $500 mil, mais ou menos 2,5 milhões de reais. Essa compra é junto ao Ituano e o jogador já chega para jogar o Carioca junto com o time B. Um jogador de muita velocidade, muita habilidade, é uma aposta do Botafogo, é um jovem jogador, né? E o Botafogo entende que vale a pena fazer esse investimento nesse atleta, pensando até mais para frente em revenda, em vender por muito mais caro do que comprou hoje, tá? Então o Botafogo fechando com o Gabriel Barros. Mas eu quero voltar o assunto para a notícia dessa manhã, né, que saiu no Globoesporte.com, notícia do meu amigo Sérgio Santana, tá lá assinado pelo Sérgio Santana, que vem acertando bastante, é um dos melhores setoristas com certeza do Botafogo, e ele soltou a seguinte matéria: Botafogo trava a busca por ponta e confia em Gustavo Sauer e Vitor Sá para 2023. Diretoria do clube carioca pausa procura por jogador ofensivo para o lado direito após saída de Júnior Santos e coloca fé em desenvolvimento do camisa 10 Gustavo Sauer. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa notícia, né? Porque até então, o que eu tinha em relação à apuração sobre esse assunto é que o Botafogo estava tratando a ponta direita como a contratação mais importante dessa janela, né? Só que o Botafogo não está ainda com o orçamento totalmente definido para 2023. Quando eu digo isso, é em relação ao seguinte: o Botafogo ele está privilegiando, digamos assim, dando prioridade à estrutura para 2023. Depois de ter gastos R$70 milhões em 2022 para a montagem do elenco com 22 contratações, nesse ano o Botafogo decidiu que vai colocar mais dinheiro em estrutura do que propriamente em contratações de jogadores. Isso é um fato, isso é uma informação que inclusive já está saindo na mídia há bastante tempo, é uma informação já apurada juntamente ao clube, é uma informação que, se você não sabe ainda, né, você está sabendo agora, mas muita gente já sabe. O Botafogo vai realmente priorizar a estrutura em 2023. O que isso quer dizer? Que o Botafogo não vai ao mercado nessa janela de transferências pagando 20, 30, 35 milhões em jogadores. O Botafogo vai priorizar oportunidades de mercado. O que é isso, oportunidades de mercado? Marlon Freitas. O Botafogo pegou ele sem pagamento de multa. Final de contrato no Atlético Goianiense. Pegou ele. Segovia. O Botafogo pegou ele em final de contrato com o Independente Del Valle. Então o Botafogo, através do seu scout, está mapeando primeiramente essas oportunidades de mercado. Jogadores que possam vir por empréstimo ou a custo zero, sem que o Botafogo tenha que pagar multa rescisória de ninguém. Por isso o Botafogo vem, inclusive, até perdendo oportunidades. Alguns jogadores estão sendo oferecidos, porém, quando o Botafogo vai ver, tem que pagar 2, 3, 5, 6 milhões de euros ou dólares, e aí o Botafogo não está podendo, segundo reunião que foi feita, não está podendo gastar esse dinheiro agora, porque esse dinheiro vai ser voltado à estrutura do Botafogo para 2023. O que é estrutura quando a gente fala? Começa pela reforma do gramado do Newton Santos. Isso já é uma obra de estrutura. O Botafogo está mudando o gramado para sintético. O centro de treinamentos, o Lonier. O Botafogo está passando por problemas com os irmãos Moreira Salles, né? Isso é uma notícia, inclusive, que o Jota lá no Twitter estava falando. Isso é uma apuração também que eu fiz há algumas semanas. O Botafogo vem enfrentando problemas com a questão burocrática do Lonier.
O Botafogo precisa de um centro de treinamentos, só que o Botafogo está tentando comprar o Lonier dos irmãos Moreira Salles, só que está tendo problemas. Os Moreira Salles chegaram a pedir ao Textor porcentagem das ações da SAF do Botafogo. O John Textor não quer de jeito nenhum, ofereceu um dinheiro para comprar o Lonier, né? Porque o Lonier, os irmãos Moreira Salles emprestaram um valor para o Botafogo, né? O John Textor falou: eu pago à vista esse valor e eu fico com o terreno. Os irmãos Moreira Salles já não quiseram, porque falaram que na época que eles emprestaram, de lá para cá já teve juros, correção monetária e o valor está muito mais alto, né? O ajuste a valor presente, que a gente chama, né? O AVP, que a gente chama termos financeiros, né? Os 50 milhões há 2 anos atrás, 3 anos atrás, com a inflação, com todos os juros e correção monetária, hoje em dia vale muito mais. Então os irmãos Moreira Salles querem um valor maior para vender o centro de treinamentos. E aí tentaram falar para o John: me dá aí 15% das ações da SAF. O John falou: não, negativo. Eu tenho 90% das ações e não quero vender. Então assim, existe esse imbróglio acontecendo em relação ao centro de treinamentos. Em paralelo, o John Textor tem mais uma reunião marcada no ano que vem com o Eduardo Paes para ver a questão de um novo terreno para o Botafogo construir um novo centro de treinamentos aqui no Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes prometeu ao John Textor que ia ver algum terreno para o Botafogo ali próximo à Vargem Grande, Vargem Pequena, onde existe hoje também o centro de treinamentos do Flamengo. Então assim, a parte estrutural, essa parte de estrutura, estádio Newton Santos, centro de treinamentos, é prioridade a partir de agora no Botafogo. O Botafogo entende que tem um elenco que é competitivo, sabe que precisa de reforços, vai contratar menos do que contratou no ano passado. Ano passado foram 22 reforços. Esse ano o Botafogo fala em 5 ou 6 reforços, já foram contratados 2, Marlon Freitas e o Segovia. Então tem aí mais 3 ou 4 contratações para o Botafogo fazer, e a janela vai até abril. A janela não fecha agora. A janela vai até abril de 2023. Então o Botafogo tem aí mais ou menos mais 4 meses para fazer 3 ou 4 contratações. É o planejamento do Botafogo. Então o Botafogo entende nesse momento que não precisa ter pressa para contratar. Se não está encontrando oportunidades no mercado nesse momento, em dezembro, o Botafogo tem mais 4 meses para encontrar essas oportunidades. Então, quando a matéria diz, por hora, o Botafogo travou, isso não quer dizer que o Botafogo não vai contratar um ponta-direita. Por hora, nesse momento, o Botafogo não está encontrando oportunidades de mercado para a ponta-direita. Porém, o que eu recebi foi: a ponta-direita é a contratação avaliada no Botafogo como a mais importante dessa janela. Então o Botafogo precisa dar um tiro certo. Então o Botafogo não desistiu de contratar um ponta-direita. Na minha informação que eu tenho, o Botafogo, por hora, continua mapeando oportunidades e só vai contratar um ponta-direita quando achar essa oportunidade, quando essa oportunidade for muito boa. O Botafogo não vai contratar um ponta-direita só por contratar, para botar lá e falar: aí, torcida, contratamos, tá bom? Contratamos. Não, o Botafogo, pelo que eu conversei, vai esperar o momento certo e o melhor nome possível para essa posição. No entanto, que o Botafogo descartou completamente Douglas Costa. Douglas Costa foi oferecido ao Botafogo. O Botafogo não quis. O Botafogo poderia ter contratado Douglas Costa e falado assim: torcida, tá aí um ponta-direita, tá contratado. Porém, o Botafogo entende que precisa ser a melhor oportunidade possível. E o Botafogo tem até abril de 2023 para fazer isso. Tá? Então é preciso destrinchar um pouco, interpretar um pouco essa matéria, porque a internet hoje virou um caos. O Botafogo hoje, as redes sociais, virou um caos. Por quê? Toda a torcida entendeu que o Botafogo não vai contratar mais ponta-direita. E se o Botafogo chegar lá em abril e não contratar, eu vou vir aqui criticar e muito. Vou criticar muito. Porque o Botafogo tem que contratar um ponta-direita. Tem. É a maior carência do elenco hoje: ponta-direita, lateral direito, lateral esquerdo. Reserva. Lateral esquerdo reserva porque o Marçal é titular. Lateral direito precisa contratar para ser titular.
ponta direita precisa contratar para ser titular. Então tem algumas posições que é muito óbvio, é muito nítido que o Botafogo precisa fazer contratações. Só que o Botafogo tem até abril para isso. Se chegar em abril e não contratar, eu volto aqui fazendo um vídeo descendo a lenha na diretoria. Descendo a porrada. Mas a gente tem até abril para contratar. Seria melhor se fosse agora? Seria. Mas se não está encontrando oportunidades, cara, espera 15, 20 dias, espera mais um mês. O mercado muda assim, ó, de um minuto para outro. Daqui a pouco aparece um ponta direita aí, uma oportunidade boa no mercado. E a gente pega. Não adianta também a gente contratar por contratar e botar algum bagre aí na ponta direita do Botafogo que nos irrite o ano inteiro. Concordam comigo? Deixe então seus comentários aqui. Agora aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!